dos aspectos mais confusos sobre Deus é que ele se descreve como um ser triunfante. Em outras palavras, há um Deus, mas ele existe como 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas é separada e distinta das outras 2, todas sendo Deus, mas não há 3 deuses. Sim, é meio confuso. Ao longo dos séculos, muitos cristãos tentaram descrever Deus usando todos os tipos de analogias. Mas, como vou mostrar neste vídeo, cada uma dessas analogias não só se quebra, como também introduz um perigo muito grande, que em um ponto da história da igreja foi rejeitado. Neste vídeo, vou falar sobre o que eu acredito serem as 5 explicações falsas mais perigosas sobre a Trindade e qual heresia cada uma delas promove. Tudo bem, então, número 1. Vamos começar com a famosa analogia do ovo. Deus é como um ovo. Boa analogia do ovo, certo? Então, Deus é como um ovo. Há um ovo, mas esse ovo tem 3 partes. Você tem a casca externa, o ovo branco e também a gema. Isso faz sentido, certo? Quer dizer, há apenas um ovo e esse ovo é um único Deus. Mas você tem essas 3 partes e todas juntas formam o único Deus: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ei, Deus é como um ovo, certo? Faz sentido, não é? Bem, há um problema com isso. Vamos falar sobre isso. A analogia do ovo está introduzindo uma heresia chamada parcialismo, que vou explicar em breve. O problema aqui é que cada uma dessas partes do ovo, se deixada por si só, não é um ovo. A casca, se você tiver só a casca, isso não é um ovo. Se você tiver apenas o ovo branco, isso não é um ovo. E se você tiver a gema sozinha, também não é um ovo. Todas essas partes formam o ovo, mas nenhuma delas, se deixada isoladamente, é um ovo. Essa analogia sugeriria que Deus o Pai é apenas uma parte de Deus, mas ele não seria Deus por si só. Deus o Filho seria uma parte de Deus, mas separado de Deus o Pai, sem conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tiver apenas Jesus, ele não seria Deus por si só, e o Espírito Santo também não seria Deus por si só. Essas 3 partes, isoladamente, seriam apenas partes de Deus. E quando você as coloca todas juntas, como a casca, o ovo branco e a gema, então, e apenas então, elas se tornam Deus. O problema com isso é que as Escrituras não descrevem Deus como sendo feito de partes. Ela descreve Jesus, por si só, como Deus inteiro. Deus o Pai, por si só, como Deus inteiro. E Deus o Espírito Santo, por si só, como Deus inteiro. Não só isso, se você olhar para os materiais de que são feitos a casca, o ovo branco e a gema, todos são compostos de materiais diferentes, têm consistências diferentes e são distintos uns dos outros. Sim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são diferentes em termos de seus papéis e caráter, mas, em termos de sua essência e natureza, eles são todos Deus. Isso nos leva de volta ao que mencionei sobre o parcialismo, uma heresia que foi promovida na Igreja Antiga, debatida durante o Credo de Atanásio. O parcialismo é a ideia de que Deus é composto por diferentes partes, mas essas partes não são necessariamente Deus por si mesmas. Para tornar isso mais claro, o parcialismo ensina que nenhuma das pessoas de Deus é Deus por si mesmas, mas que, quando estão combinadas, então, e apenas então, elas se tornam Deus. Isso é uma heresia. Essa ideia foi rejeitada pela Igreja porque Deus não é feito de partes que se combinam. Ok. A segunda analogia que muitas pessoas tentaram usar para descrever a Trindade é a conhecida analogia da água. Parece fazer sentido, certo? Deus é como a água. Ele pode ser gelo, se a temperatura for suficientemente baixa, líquido, se a temperatura for ambiente, ou vapor, se a temperatura aumentar ainda mais. E essa analogia pode parecer melhor do que a do ovo, porque não importa a forma em que a água esteja, sua essência, H2O, permanece inalterada. Sua estrutura molecular não muda. Então, isso descreve Deus, certo? Bem, não exatamente. Essa analogia, na verdade, introduz uma heresia conhecida como modalismo.
Essa ideia foi rejeitada e amplamente debatida pela Igreja Antiga. O modalismo ensina que Deus não pode ser todas as três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. É como se ele mudasse de forma ou modo, de acordo com a circunstância, semelhante ao que ocorre com Clark Kent e Superman. Quando Clark precisa ser Superman, ele entra em uma cabine telefônica, veste sua capa e age como Superman. Mas, quando precisa ser Clark Kent novamente, ele volta à cabine, troca de roupa e retorna à sua identidade original. Clark Kent e Superman nunca são os dois ao mesmo tempo. Ele é um ou outro. A analogia da água funciona da mesma forma. A água pode ser líquida, mas ao mesmo tempo ela não é gelo. Não pode ser gelo, líquido e vapor simultaneamente. É uma forma ou outra, dependendo das circunstâncias. Assim, essa analogia sugere que Deus muda de forma ou modo com base no que ele precisa realizar em determinado momento. Por exemplo, quando Deus está criando o mundo, ele seria Deus Pai. Se está redimindo a humanidade, ele se torna Deus Filho. E se está capacitando os fiéis, ele assume o papel do Espírito Santo. Mas, segundo o modalismo, ele nunca é todas as três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Essa visão é problemática porque contradiz o entendimento ortodoxo da Trindade e apresenta Deus como algo mutável e dividido. O modalismo é uma heresia que precisa ser rejeitada, e exploraremos isso mais adiante neste vídeo. Agora, passemos para a próxima analogia, a das três folhas de um trevo. A ideia é que Deus é como um trevo com três folhas. Há um trevo, mas cada folha está conectada ao mesmo tronco. Parece uma boa descrição, certo? Errado. Essa analogia introduz outra ideia errada, chamada parcialismo. Assim como na analogia do ovo, o parcialismo ensina que Deus é composto por três partes. No caso do trevo, se você remover uma folha, aquela folha sozinha não é um trevo. Da mesma forma, as duas folhas restantes também não são um trevo completo. Para que seja um trevo, todas as três folhas precisam estar juntas. Isso sugere que Deus é composto por partes distintas e que cada pessoa da Trindade é apenas uma parte de Deus. O problema com essa analogia é que ela sugere que cada folha de Deus não está conectada de forma intrínseca às outras. Você pode tocar em uma folha sem afetar as outras. Isso implica que Deus é formado por partes separadas e independentes, o que contradiz o conceito de unidade absoluta na Trindade. Deus não é simplesmente três folhas próximas umas das outras. Ele é um. As pessoas da Trindade são tão interconectadas que não podem ser separadas em partes independentes. Ok, número 4 é a famosa analogia do Sol, certo? Agora, isso introduz outra heresia que ainda não mencionamos neste vídeo, e eu vou discutir isso em breve, a analogia do Sol. A ideia é que Deus é como o Sol. A Trindade é como o Sol, ou seja, você tem o Sol em si mesmo. Depois, a luz que vem do Sol e também o calor que dele emana. Mas, no fim das contas, ainda estamos falando de um único Sol, certo? Então, isso deveria descrever Deus, não é? Afinal, é apenas um Sol. Temos três aspectos do Sol em si mesmo. Então, parece fazer sentido, certo? Errado, 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 errado. Essa analogia introduz outra heresia. Mais uma vez, como mencionei, essa heresia é chamada arianismo. Essa ideia foi rejeitada e amplamente debatida na Igreja Antiga. O arianismo ensina que Jesus e o Espírito Santo são criações de Deus Pai, mas não são Deus em si mesmos. Por exemplo, quando você olha para o Sol cria luz e calor, mas a luz e o calor não são o Sol. Eles são apenas criações do Sol. Se usarmos o Sol para descrever a Trindade, o que estamos dizendo é que Jesus e o Espírito Santo não são Deus. Eles não são o Sol, são apenas criações de Deus Pai. No entanto, a Bíblia não descreve Jesus e o Espírito Santo como criações. Pelo contrário, a Bíblia afirma que eles coexistiram eternamente com o Pai.
Nunca houve um momento em que o Pai tenha criado o Filho ou o Espírito Santo. Eles sempre coexistiram eternamente. Além disso, a analogia do Sol falha, porque o Sol, a luz e o calor são três coisas extremamente diferentes. O Sol é um objeto físico, a luz é energia que podemos ver, e o calor é energia que podemos sentir. Essas são três coisas distintas. A Trindade, porém, não é composta por três elementos radicalmente diferentes. As três pessoas da Trindade. A última analogia que vamos discutir hoje é a do homem. Deus seria como um homem, assim como nós. Por exemplo, eu sou marido, pai e filho, mas continuo sendo uma pessoa, certo? Isso deve descrever Deus, certo? Errado. Essa analogia volta à heresia do modalismo. O problema é que ela diz que Deus apenas veste diferentes papéis, dependendo da situação. Mas a Bíblia ensina que Deus é três pessoas ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistem eternamente e interagem uns com os outros. Eles não são papéis ou modos que Deus assume. Portanto, todas essas analogias falham em capturar o verdadeiro significado da Trindade. Deus é um, mas também três pessoas distintas que compartilham a mesma essência divina. A Trindade é um mistério que nenhuma analogia humana consegue explicar completamente.